Fala galera, eu sou Timóteo Batista de Moraes, o Tim, contar um pouquinho aqui da minha história para vocês, de onde eu vim, por onde eu já passei, quem eu sou, para onde eu quero ir. Hoje a gente vai começar esse bate-papo aqui e até de onde nasceu muitos projetos, muitas ideias, coisas que deram certo, coisas que nem tanto. E aí foi fazendo parte da construção do Tim e eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Acho que é a primeira vez que a gente vai estar gravando isso aqui. Só para vocês aqui do Além do Pod em primeira mão, né? Além de tudo. Eu nasci em 84, né? E a gente é de uma família com mais duas irmãs, somos 3 filhos. E meus pais se separaram quando a gente ainda era muito novo, né? Eu tinha 8 anos. E a minha irmã mais velha tinha 10, a mais nova tinha 6. Mas a gente, antes mesmo da separação, já mudava muito de cidade. E depois da separação isso continuou acontecendo. Isso é uma coisa que traz até hoje, né? Eu já volto para a infância, mas sempre esse hábito de estar mudando de cidade, de estar sempre muito dinâmico. Isso atrapalhou um pouquinho quando a gente era pequeno, até essas amizades de infância, que às vezes as pessoas dizem, a gente se conhece desde pivete, desde criança. Tem foto juntos, né? Quando é bebê, pivete, como a gente diz aqui no Ceará. Eu não tenho isso. Porque a gente sempre mudou muito de cidade, mudava muito de casa, mudava muito de escola. Isso, por um lado, você pode dizer, atrapalhava a formação e tudo, mas, sendo bem sincero, acho que fez também construir uma virtude que hoje eu considero muito importante, que é de ser muito dinâmico, de precisar fazer amizade rápido, de precisar ser comunicativo, de precisar saber se expressar de uma forma muito rápida. Porque mudar de cidade não é só mudar de casa, né? Tem toda uma cultura diferente. A gente caía meio que de paraquedas numa outra escola, onde todo mundo já se conhecia e a gente era constantemente os novatos. Isso veio acompanhando a gente até finalzinho de 95, que foi quando a gente realmente vem para Fortaleza. Antes disso era sempre 2 anos em uma cidade, 2 anos em uma cidade, 2 anos em uma cidade. Isso ficava muito dinâmico. Quando a gente vem para cá em dezembro de 95, aí meio que estabilizou, né? A gente se estabelece em Fortaleza por uns anos. Eu saio, mas já eu conto um pouquinho desse spoiler. A gente fica aqui de 95 até 2006. E aí, em 2006 eu saí. Nesse período aí de 95 a 2006, muita coisa acontece. A gente começa a estudar muito mais. A minha mãe, desde quando eu tinha 10 anos, minha mãe já sempre estimulou a gente a saber outras línguas, estudar idiomas. Em 94, eu tinha 10 anos, minha mãe me matriculou, a minha e a minha irmã mais velha, num curso de idiomas. E a gente tinha aula na hora do almoço. E a gente achava aquele horário ruim, né? Mas depois de grande eu vim entender o motivo. Mas a gente chegava da escola de manhã, ia para o curso, não almoçava, só podia fazer um lanche ali, algo rápido, ia para o curso. Só podia almoçar depois do curso. Então a gente meio que tinha que ir para o curso, né? Para poder almoçar. A gente só almoçava quando voltava. E aquilo começa com uma obrigação, mas como a minha mãe sempre estimulava muito uma certa competição, a gente está sempre aprendendo mais, esse querer saber mais do que o outro é muito comum. Eu sou filho do meio, não sei se é filho do meu, também passa por isso, então eu queria saber o mesmo tanto que a minha irmã mais velha sabia, né? E ela já tinha muito mais nível de inglês que eu, e aquilo me fazia querer aprender muito mais, então eu não sentia, não me chateava aquilo, né? Pelo contrário, era um desafio constante. Mas depois eu vim perceber, né, observando com mais maturidade, que um real objetivo ali também era ocupar a gente, né? Porque como filhos de pais separados, a renda não era tão favorável e a gente morava num bairro, numa zona bastante delicada. Então, dessa forma também, minha mãe meio que evitava que a gente tivesse muito tempo na rua, né? E a gente ficava dentro de casa porque tinha o curso e tinha que estudar, então a gente não ia para a rua, não tinha esse tempo vago, vamos dizer assim. E a gente estava sempre estudando, tinha tarefa da escola, tinha tarefa do inglês. E nessa brincadeira eu fui me apaixonando pelo inglês de verdade, fui querendo saber cada vez mais. E aí quando a gente vem para cá, isso foi em Natal ainda. E quando a gente vem para cá, em dezembro de Natal, a gente vem para cá, em dezembro de 95. E aí a gente continua nessa pegada, num sentido de que ainda também era um bairro meio delicado na época, hoje é bem diferente, mas enfim, sem citar nada, sem mencionar, mas a gente morava numa zona bem delicada e tinha que vir estudar e voltar, e isso era exatamente no objetivo da gente estudar muito
e ter pouco tempo na rua. Era sempre assim, porque a minha mãe tinha que trabalhar, então ela sempre também estava ausente, né? Vamos dizer assim, era presente na parte sentimental, na parte comportamental, mas a minha mãe não estava ali. Então a gente ia para a escola só, sempre foi aprendendo a se virar só, né? E isso foi fazendo a gente já bem independente. E ao longo disso veio mais ainda a vontade de querer ser independente, de querer sair, de querer crescer, porque com os idiomas eles abrem muito a cabeça, assim, e ficava, poxa, caramba, eu tô aprendendo inglês, tem um nível de inglês que muitos no colégio não tinha. Eu estudava num colégio bom aqui em Fortaleza, que a gente conseguiu a bolsa por estarmos lá os três e tal, os três irmãos. E aí aquilo me fazia, poxa, eu tenho condição talvez de pensar em sair. Minha mãe sempre motivava isso, porque a gente ficava com a cabeça ocupada, né? Aquela história, cabeça vazia, oficina do diabo. Então a gente estava com a cabeça ocupada, sonhando, estudando, fazendo, né? Então a gente sempre estava nessa pegada de planejar, de projetar. E eu sempre pensava em estar fazendo alguma coisa, estar sendo independente, porque aquilo poderia me ajudar a sair. Então eu, desde pequeno, tinha essa pegadinha de querer vender, de querer fazer alguma coisa, de querer o meu dinheiro. E nessa brincadeira eu até costumo dizer que já vendi din-din, já vendi chaveiro, figurinha de campeonato brasileiro, já vendi jarro, quadro, jogo adesivo bíblico desmilinguido, não sei se você vai saber o que é. Então, que passasse na minha mão, e eu depois, mais na frente, vou conhecer o esporte. E eu brincava que no meu quarto tudo tinha um preço, você podia comprar lá alguma coisa e tudo. E eu sempre, para que dessa forma eu conseguisse ter minha grana logo, fazer meu dinheiro, e aos poucos eu ia me tornando independente, né? Vamos dizer assim. Isso já com 14 anos pensava nisso, no surf, né? Que foi minha primeira paixão ali na adolescência. O esporte sempre foi parte de mim, mas o surf foi um esporte que veio de uma forma diferente, né? Antes do surf, tive várias paixões, né? Desde pequeno eu estava no esporte também para estar talvez ocupado, porque meu pai também veio de uma cultura esportiva muito forte. Então eu brinco, quando eu era pequeno eu queria ser goleiro de futsal. Depois do futsal, porque no Brasil acho que todo menino pelo menos tem uma conexão muito grande com o futebol, com o futsal. E aí depois disso vem o vôlei no colégio, e aí depois veio o surf. O surf realmente entrou de uma forma muito diferente na minha vida, de eu querer projetar isso, me ver surfando por muito tempo, me ver competindo e queria fazer dinheiro com o surf, né? Então, pegava pranchas também, essa veia do Timóteo, o vendedor, ainda existia, e com o surf ela foi potencializada, né? Ajudava meus amigos a vender prancha, a vender bermuda, a vender coisa. Então, essa pegada do vendedor só aumentou com o surf. E isso também me ajudava a trocar de prancha, a fazer prancha nova, a viajar, ir para competições. E aos poucos esse esporte foi abrindo a minha cabeça, porque eu ia viajando para outros lugares, conhecendo outras culturas, né? Galera de outra cidade. Tive a oportunidade de aí conhecer o sul do Brasil. Foi quando eu decidi, caramba, eu vou entrar no circuito nordestino, circuito brasileiro amador. E eu ia me vendo nessa pegada, mas eu sempre pensava, ok, mas vai ser sempre me vendendo, eu quero fazer uma grana, construir essa independência através do esporte. Então eu fui buscando no surf sempre como é que eu vou me vender, como é que eu vou me construir, porque eu tinha essa pegada de vender, mas eu não tinha tanta grana, né? Então não tinha como criar um portfólio muito grande, não tinha como estar em grandes marcas, em grandes eventos. Era uma coisa meio ali, eu estava margeando o que era o surf profissional, e acho que até o surf amador que dá dinheiro. Eu ainda estava abaixo disso, mas fazia minha grana fora desse circuito de competição. De competição eu sempre buscava estar presente, estar viajando, estar me conectando. Acho que essa é a palavra. O surf me levou a um outro patamar de conexão, de networking. Nem tem muita foto daquele tempo, até brinco aqui, naquele tempo a gente não tinha celular, né? Sou de algum tempo atrás, mas tem algumas fotos aqui que até brinco. Minha irmã tirava foto um frame depois, né? Que ela não entendia muito da memória de foto, de manobra. Então tem isso aqui, que a gente tinha algumas marcantes aqui. Acho que essa viagem aqui para Taíba aqui no Ceará, bem legal, bem especial. Tá muito boa, mas acho que fica especial aí. É uma lembrança que eu ainda tenho. As outras fotos, aos poucos, vai se perdendo aí em HD, nos pendrives da vida, né? Mas
enfim, muita coisa boa vivi no surf. Santa Catarina, conheci o litoral de São Paulo, que é uma outra ondulação, é uma outra galera, uma outra cultura. Surfar de neoprene, não sei se você já viajou, já passou por isso. Água gelada pra caramba, mas foi muito legal porque era verão, eles estavam curtindo o verão, mas eu estava morrendo de frio com aquela água. Então essa diferença de clima, de cultura, dizer, caramba, e eu ainda estou no Brasil, né? Como é que deve ser fora daqui? Muito louco. E aí aconteceu que depois disso, eu comecei realmente a ir morar na praia, a tentar me dedicar mais à modalidade por um tempo, isso em 2004. E aí também já fui conhecendo pessoas de outros países, né, que já moravam na praia, porque tinham essa permissão, né, essa capacidade. As primeiras escolinhas de kite no Cumbuco, eu tive a oportunidade de conhecer, eu até brinco, poxa, eu devia ter me conectado com aquela galera, pela facilidade do idioma. Fui conhecendo, fui vendo essa cultura do esporte sempre na praia e sempre esteve em mim, essa vontade de competir, eu queria competir. E eu fui aos poucos vendo que eu conseguia me vender de um jeito diferente que os meus amigos, porque meus colegas, eu via que eles tinham mais resultados, eles tinham mais pódios, então eles viajavam mais, eles tinham performance, e eu conseguia me vender muito mais através da conexão, através do diálogo, através de uma diferenciação de produto, de imagem, de marca. Eu sempre me via como um produto. Então, qual é a entrega do Timóteo produto? O que é que quem se conecta com o Timóteo, a comunicação do Timóteo pode ser diferente, pode agregar para a tua marca, para o teu produto, para o teu serviço. Isso me ajudava a vender pranchas, isso me ajudava a divulgar marca de parafina e entrando nesse outro segmento, porque não tinha os resultados de performance que era necessário. Isso foi começando a abrir minha cabeça para ajudar meus amigos a fazerem seus currículos, né, de uma forma melhor, a entenderem como eles poderiam contar a história deles de uma forma diferente, porque o currículo eu sempre via que era uma coisa morta, era uma coisa que não tinha vida, era um pedaço de papel. E aí, currículo por currículo, às vezes uma fonte, uma cor, uma foto poderia fazer a diferença. Mas como você contava aquela história, como foi aquela viagem, era muito diferente. E eu acho legal porque hoje a gente vê isso, né? Vindo para o dia de hoje, volto já para lá, porque hoje a gente vê isso muito no Instagram, né? É muito mais a experiência que o atleta conta do que o resultado em si que ele obtém. Então é todo um storytelling, é toda uma experiência que precisa ser compartilhada. E eu já via isso quando surfava, então de explorar melhor uma viagem, de contar melhor uma viagem, uma experiência, e isso eu agregava. Eu sempre tinha um grupo de amigos que era também o que alimentava essa rede da Timóteo Surf Shop, né, vamos dizer assim, de ter coisas para vender, que era como eu fazia a minha grana, fazia o meu dinheiro. E aí decido começar a pesquisar mais, me aprofundar nessa parte de marketing esportivo. Isso há muitos anos atrás, 20 anos atrás, não existia, não era muito mais de 20 anos atrás, não era tão forte como é hoje, né? Então eu tentava entender como era isso, me aprofundar para aplicar isso na vida real, né? Só que aí, por eu ser muito ligado ao esporte, eu tive uma orientação equivocada, né? Na verdade, a palavra é desorientação na escola, de que no terceiro ano dizer, não, quem gosta de esporte faz educação física, não faz administração. E se eu tivesse na administração é quem está mais direcionado de fato ao marketing. Mas tomei esse caminho da educação física e durante a faculdade, me lembro demais, no quinto semestre, na aula do professor Telmo Maia Gomes, saudoso Telmo, professor muito especial na carreira, acho que de todo mundo que fez o UFC, que passou pela educação física na Universidade Federal do Ceará, teve a oportunidade de conhecer o professor Telmo, vai lembrar, era um cara incrível até hoje, está na vanguarda. E numa aula dele, um amigo meu, o Daniel Abreu, do basquete, conhecido também, chegou para mim e falou assim, não vou dizer o palavrão que ele falou, mas ele falou assim, Timóteo, o que é que tu tem? Tu tá meio bagunçado. Foi bem essa palavra que ele usou, mas ele percebia que eu não estava bem, que eu estava ansioso, não estava legal, e eu disse, cara, dá para ver assim? E ele falou, dá. E aí eu compartilhei, eu falei, cara, eu tô no quinto semestre e eu tô percebendo que eu escolhi a faculdade errada. Não era isso aqui que eu queria fazer, eu queria trabalhar com atleta, com marketing esportivo, e eu não tô vendo nada de marketing aqui, não tô vendo nada de gestão de esporte, e acho que não vou ver. Então, eu acho que eu escolhi a faculdade errada. E aquela conversa foi determinante porque eu já era parte da Associação Atlética da FACED.
Só que eu tinha muito mais um viés de organização de uma entidade, né? Vamos colocar ordem na casa, vamos organizar eventos. Eu gostava de levantar dinheiro com a Atlética, né? Ajudava a fazer eventos para a Atlética se capitalizar. Quando eu comecei essa conversa com o Daniel, eu percebi, né, naquela virada de chave também, que eu poderia, com a Atlética, entender mais de organização esportiva, de legislação esportiva, de marketing esportivo, porque, de certa forma, a gente fazia a gestão esportiva de uma universidade enorme, que é a UFC, né? Hoje, ainda maior, tem uma instituição própria para isso, mas naquele tempo nós éramos alunos voluntários, uma meia dúzia de alunos da Associação Atlética da Faced que cuidava de toda a UFC. Então ali eu percebi que eu não precisava ver aquilo enquanto disciplina da faculdade. Eu podia colocar aquilo em prática, o meu sonho em prática, através da Atlética. E aí eu vou me afastando do surf de competição e vou começando realmente a fazer o papel de backstage, né? De ajudar outros atletas a conseguirem seus patrocínios, e isso indo para outras modalidades também. Porque quando eu vou me afastando do surf de competição, eu me afasto do surf de competição, mas eu sempre gostei de competir. E aí eu começo a mergulhar mais na Atlética, a gente fazia Atlética, novos uniformes para a Atlética, prospecção de patrocínio para a Atlética, e isso num tempo em que a gente era a Universidade Federal do Ceará, né? Não tinha como a gente ter um release de resultado, porque o nosso resultado, a gente não representava a UFC, a gente fazia aquilo de uma forma voluntária. Mas um grande marco, exatamente, vem em 2006, quando a gente consegue ir para o JUBS, né, com o handball, que eu mantive essa chama, né, o espírito de competir e mergulhei no handball, porque eu consegui ali colocar em prática, viver no handball. Espírito de equipe, liderança, eu era um organizador da modalidade, né? A gente chegou em 2006, eu até comentei com um amigo meu também, o Dijandro Ricardo, grande nome da modalidade, eu comentei com ele recentemente que para mim, eu não iria, né? Eu iria ser cortado naquele time de 2006. E eu lembro nas palavras dele no corredor da faculdade que ele fala assim: Timóteo, se tu for cortado, eu não vou, porque a gente só se uniu porque tu saiu ligando para todo mundo, naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Tu saiu ligando, saiu mandando SMS, saiu juntando carteirinha, pegando documento, tu montou esse time. Então você é do espírito de grupo desse time, você representa esse time também, porque tinha gente da educação física, tinha gente das ciências agrárias, que eu lembro, tinha gente de contabilidade, ciências tecnológicas, CCT. Então assim, era um povo muito distante, um grupo distante que foi se unindo. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse time e de poder ter viajado aqui, né? Que essa é a camisa de quando a gente foi para o JUBS em 2006, lá em Brasília, né? Tem aqui o brasão do UFC, não sei se tentar mostrar bem aqui. A gente representando aqui o Ceará, aqui atrás, enquanto Ceará, muito especial isso aqui. Fica para sempre. E o 9, né, que para mim, eu gosto muito desse número. E aí a gente vai para Brasília e ali eu comecei a entender o que era um mega evento esportivo, né? O JUBS é enorme, você fica em hotel, tem delegação que está em um hotel e passa um ônibus e tem uma rota do ônibus, coisa que quem foi para competir talvez não tenha percebido, e eu ficava lendo aquilo. O horário de refeitório, crachá, credenciamento, chefe de delegação. Eu ficava muito na observação daquilo, porque eu estava indo enquanto atleta, mas eu sabia que eu podia extrair muito mais daquilo, né? Como eu disse, na conversa com o Daniel, eu percebi que eu poderia aplicar, através da Atlética, muitos objetivos, muitos sonhos que eu queria ter e viver dentro da gestão esportiva, do marketing esportivo. E aí eu comecei a ver, caramba, um JUBS é algo grandioso. Comecei a entender o que era um mega evento esportivo. E aí, no final de 2006, ainda assim que a gente volta do JUBS, eu me formo, né? Finalizo a faculdade de Educação Física, que foi uma coisa que o Daniel também aconselhou naquela conversa abençoada, sou muito grato a ele, já falei isso a ele. Ele disse: Timóteo, se você trancar, você vai ter que voltar para o vestibular. Então, meio que esses 2 semestres e meio vão ficar perdidos. E aí, ao invés disso, acelera a tua faculdade e se forma logo e já entra como graduado em administração. Vai ser muito mais proveitoso para você e você vai ter uma caminhada com a educação física para contar. Eu digo isso porque hoje é uma frase que eu digo sempre. A vida, ela é feita das histórias que você escolhe contar. E se eu tivesse trancado, que história eu ia contar da educação física, né? Então, indiretamente, o Daniel agregou muito também, né? Eu sou muito grato a ele. Então,
Hoje eu posso contar uma história do Jubes, uma história de ter uma faculdade de educação física, de ter uma história com a Associação Atlética, 4 anos de Associação Atlética, um trabalho voluntário em que a gente ajudou a organizar e a unir, né, tudo que era o esporte da Universidade Federal do Ceará. Passamos ali, sou muito grato a um grande amigo meu, até hoje, acho que um dos meus melhores amigos, Antônio Firmino Neto, ele sabe disso. Essa camisa aqui, a Atlética, é parte de tudo que a gente construiu junto, né, então? E aí, em 2006, quando eu me formo, eu decido, ok, vou passar esse segundo semestre de 2006 me capitalizando, fazendo uma grana, porque chegou a hora de voos maiores. Eu tinha decidido ali, depois da educação física, eu ia tentar sair. Porque a grande virada vem ainda em 2005, não posso deixar de contar isso, que em 2005 eu começo a construir, eu começo a fazer parte, na verdade, né, a professora Evanice, que monta o grupo de pesquisa em obesidade infantil. A gente começa a publicar artigo e ela inspira a gente a estudar, a publicar artigo, e aquilo me faz ver nessa tradução de artigo, porque eu tinha o idioma do inglês, que a gente sempre foi desafiado, né, a estudar idioma, então aquilo me fez ver, estudar artigos internacionais, a viajar para congresso, publicar artigos em revistas internacionais, e eu ficava, caramba, o mundo é muito maior, né? Comecei a pensar fora da caixa, e aquilo me fez, poxa, eu quero sair daqui e quero realmente fazer um teste, né, um laboratório de como seria sair do Brasil de verdade, né, viver uma experiência lá fora, que eu tinha conseguido viajar para um congresso internacional em janeiro de 2006, eu acho, dezembro de 2005, viagem para o Congresso Internacional de Educação Física, em Foz do Iguaçu. E aí eu até brinco que aí eu fui para o Paraguai. E ali já foi minha primeira viagem internacional, né? Atravessei a ponte, voltei, então já tinha feito uma viagem internacional, graças a estudar, né? Então, publicando artigo, eu falei, cara, eu quero fazer um teste e vou tentar sair. E aí eu comecei a colocar no papel como seria se eu fosse para São Paulo, que o meu pai morava lá, como se eu fosse para Natal, né, que era uma cidade mais próxima, eu estava em Fortaleza, então qual seria o melhor laboratório, né? E aí vem uma coisa muito louca, né? Eu acredito muito em destino, segredo, enfim, sou espiritualizado, acho que existe um tempo, algo acima de nós que meio que organiza ali, mexe os pauzinhos, mas eu começo a me envolver com uma garota de Natal. E aí isso pesou, né, na decisão. Não, então eu vou para Natal, porque para chegar numa outra cidade, eu já vivia isso na minha infância inteira, chegar numa outra cidade, ter que fazer amigos do zero, ter que conhecer pessoas do zero, era um desafio ainda maior. Então, talvez se eu fosse com uma namorada, eu já teria, entre aspas, o círculo de amizades dela, né? Mas na vida real isso meio que funcionou, meio que não, né? Porque o relacionamento acaba pouco tempo depois que eu chego em Natal. Mas aí a gente acaba, eu tinha alguns amigos, mas tinha feito alguns amigos, quebrava o gelo ali, né? A gente começa a ir se situando. Mas foi um baque muito grande, mas ali eu já tinha decidido uma coisa, ok, vi e venci, não vou voltar. Não vou voltar com o espírito de que, tu foi por causa do relacionamento, deu errado e volta. Não tem mais volta, né? Queimem os barcos, né? Como diz a fábula. Então eu decido ficar em Natal e começar a construir isso. E aí, uma vez em Natal, entro na faculdade de administração como graduado, como bem orientado fui. Entro como graduado, consigo algum aproveitamento de disciplina e começo a estudar. E eu sabia, aqui vai ser um piloto de 1 ano. E nesse piloto de 1 ano, para eu entender como é me virar sozinho, de fato, em uma cidade totalmente... não era totalmente nova, porque a gente tinha morado em Natal, né, já, mas eu cortava essa ponte. Então eu queria realmente fazer algo do zero, testar algo do zero. E ali chega um momento chave que foi dezembro de 2007, né? Passei o ano de 2007 inteiro em Natal. Em dezembro de 2007 eu vou conversar com a minha coordenadora, pedir a ela a carta de transferência, a carta de orientação, porque eu queria de fato um novo voo, né? Dar um novo passo. Eu queria ir para São Paulo, porque ali eu imaginava que universidades com intercâmbio e tal, eu poderia sair de fato do Brasil. A universidade até aquele momento não tinha nenhuma parceria internacional. E a coordenadora, eu lembro que me dizia assim, Timóteo, eu não posso te falar muito, mas fica só mais um pouquinho, que eu acho que no começo do ano que vem
eu vou ter uma notícia boa para te dar. E eu não acreditei naquilo, pedi para sair, pedi para ir embora, e ela não liberou minha carta de jeito nenhum, e eu falei, ok, tudo bem, professora, vou acreditar na senhora, vou ficar aqui mais 6 meses. Em julho de 2008 eu vou embora, haja o que houver. E aí eu lembro que eu venho para Fortaleza, passo um tempo aqui com a minha família e tudo, e digo, ó, vou voltar para lá e vou dar o gás. São os últimos 6 meses em Natal, chegou a hora mesmo de eu meter as caras, né, como a gente diz, e começar a desbravar o mundo de verdade. Eu queria sair, queria dar um passo maior, não queria ficar fechado aqui em Fortaleza, Natal. E aí acontece que eu lembro que em março as coisas começam a acontecer, né? Que eu volto para Fortaleza e em fevereiro eu já matriculo na especialização em gestão de marketing pela FGV e decido fazer o Empretec, né? Que é um curso de empreendedorismo do Sebrae, sensacional, na verdade, da Organização das Nações Unidas, né? Da Unesco. E eu decido fazer aquele curso, decido desbravar e meter as caras. 2008 não ia ser um semestre só de faculdade, eu queria muito mais. Então, já estava fazendo aula de espanhol, porque eu queria, né, sair, e já tinha o inglês, então com inglês e espanhol o leque de oportunidades ia aumentar, né, para eu poder sair do Brasil. Então, fiquei no espanhol, especialização, Empretec, faculdade e estágio, né? Ainda estagiava na parte de educação física para poder ter uma renda, né? E o ano 2008 passou muito rápido, o primeiro semestre de 2008, e eu decidi que ia ser um divisor de águas, né? E eu lembro que no dia 18 de março de 2008, a coordenadora entra na sala e diz, ó, pessoal, a gente está fazendo uma parceria com uma rede internacional e a gente vai dar uma bolsa para os melhores alunos da instituição. Vocês vão poder fazer intercâmbio e tal, estudar fora. E eu escuto aquilo e falo assim, caraca, chegou a hora, porque eu sabia que eu era top 10 da universidade, eu estava ali entre os 5 melhores alunos do curso de administração e eu ia conseguir aquela bolsa, né, aquele benefício. E quando ela acaba de dar o aviso na minha sala, eu lembro que ela olha para mim e fala assim, eu não falei para você que eu ia ter uma notícia boa para lhe dar? E naquela hora ali eu falei, caramba, tudo que eu aguentei em 2007, sendo bem sincero, tudo que aconteceu, que estava acontecendo em 2008, que uma vida muito acelerada, né, um custo de vida bastante limitado ali, mas as coisas estavam acontecendo, as coisas estavam dando certo e aconteceu, né? E aí em 2008 sai a oportunidade de ir para o intercâmbio e aí eu tinha como escolher entre, acho que Chile, México, Turquia e Espanha, né? E aí eu estava há 1 ano e meio estudando espanhol e era um cenário bem mais globalizado para eu ir para outras culturas, né? Que era o que eu queria, que era conhecer a Espanha. E aí eu decidi ir para Madrid, a gente viaja em agosto de 2008. Ainda foi outra coisa que eu planejei, porque eu sabia que eu ia chegar, eu sempre fui muito de planejar, de organizar e tal, mas eu sabia que, e o surf me mostrou isso, né? Porque eu planejei tudo no surf, até uma carreira profissional pro júnior, circuito mundial, isso não aconteceu. E uma grande lição que ficou foi, ok, você vai planejar, porque precisa planejar, você precisa organizar, mas existe muitas variáveis ao longo desse planejamento e pode ser que as coisas que você planeja não aconteçam, e pode ser que aconteça muito melhor. O que não pode deixar de ter é o planejamento, né? Então eu comecei a planejar como seria em 2008, né? Como seria essa ida para a Espanha. E eu ia chegar no outono, então já ia começar a fazer frio. E como eu sempre morei no Nordeste, eu nunca conheci o frio, então eu antecipei minha saída de Natal, me despedi aqui da minha família de Fortaleza e já fui para São Paulo. Porque aí em São Paulo eu já ia começar a conhecer o frio, ia começar a conhecer, me adaptar a estar com temperaturas baixas. Em São Paulo eu ia pegar o inverno, ia ter ali temperaturas na casa dos 16 a 22 graus, coisas que a gente não vive no Nordeste do Brasil, né? Então eu consegui ir para São Paulo, saí de Natal e fui para São Paulo. Passei esse tempo em São Paulo e já consegui planejar também de viajar com a delegação de São Paulo, né? E não com a delegação de Natal, para que eu mais uma vez fizesse novas conexões, já fosse saindo desse círculo de amizades que eu já tinha e eu queria desbravar novas culturas, conhecer outra galera, né? Viver com outras pessoas. Então a gente vai para uma república, eu consigo ir para uma república com a galera de São Paulo, isso já vai abrindo mais a mente quando a gente chega lá, né? Essa visão mais cosmopolita, que é de quem vive numa mega metrópole como é São Paulo.
A gente chega em Madrid e aí pronto, aí vira a chave, né? Porque nascem conexões com as pessoas do México, com pessoas da Bélgica, com pessoas de outros países da Europa, enfim, América Latina como um todo. A Europa é bastante globalizada e Madrid é uma grande torre de Babel. Dali nasce, no começo no final de 2008, né, no começo do intercâmbio, eu tenho mais uma vez uma oportunidade de crescer, né? Começo um relacionamento, mais uma vez tem sempre essa vida sentimental envolvida, mas foram coisas que me fizeram crescer pra caramba, porque nesse relacionamento com uma belga, eu não tinha como falar português, que era algo que eu já evitava, para poder viver ao máximo o espanhol, né? Me aprofundar ao máximo, porque no pior cenário, eu vou já dizer porque o pior cenário, eu só ia ter 1 ano em Madrid, né? No meu objetivo, no meu planejamento já seria muito mais, mas no pior cenário eu voltaria com 1 ano. Então eu não queria falar de forma alguma português, porque eu queria aproveitar aquele ano ao máximo. Então a gente tinha um trato de ou se comunicava em inglês, ou espanhol, ou francês. Aos poucos a gente foi parando de falar inglês, que a gente dizia, não, vamos falar em idioma que a gente não conhece. Ela já era fluente em inglês também, então a gente tinha que falar sempre em espanhol, ou tinha que falar em francês, e aquilo foi dando... Para mim, aquilo era já um outro salto. A gente já estava indo para um 4º idioma, e eu sempre fui acompanhando o esporte, né? Por que eu digo isso? Porque uma vez na Europa, não tem como você não conhecer italianos. E como eu era apaixonado por esporte, italianos são doentes por futebol. E aí, nessa história, eu entro num 5º idioma, né? E o esporte vai me levando, mais uma vez, a um outro patamar. Foi o futebol que me ajudou a aprender italiano pra caramba, porque aí eu acompanhava o campeonato italiano, a gente assistia os jogos juntos, eu ficava perguntando o que era, eles me ajudavam a entender aquilo e entender aquele idioma, e ao longo disso, 2009, eu passo basicamente 1 ano imerso, né? Em 2009, de 2009 eu morei um mês e meio na Itália, né? Com essa galera, então me aprofundando no idioma, e morava sempre... É até engraçado dizer isso, eu morava sempre no modelo de vida, no estilo de vida low cost. Então era sempre ali com um foco, eu tenho que aprender um idioma a mais, né? E quando eu digo, já falo de 2009, aconteceu o quê? Eu ia ter que voltar e eu, mais uma vez, planejei, falei, não quero voltar, eu quero dar um jeito de continuar aqui, né? Continuar na Europa, as oportunidades aqui vão acontecer. E eu começava a buscar intercâmbio, transferência, bolsas lá fora para eu tentar me manter na Europa, né? E eu consigo uma transferência internacional e a gente, eu digo a gente que eu conversei com a minha família e falei, não quero voltar, quero ficar aqui, foi o meu grande objetivo e eu decidi ficar. Então, naquele momento foi um grande divisor de águas, porque aí já não tinha mais a bolsa, precisava de um certo apoio da família e a coisa foi começando a ficar mais enxuta ainda do que já era, mas eu disse, não, mas vou ficar, vou dar 2 passos para dar 1 passo para trás, para dar 2 para frente, né? Ou 2 para trás e 3 para frente, enfim. Mas aí veio um grande divisor de águas, porque eu tive que estudar já numa universidade espanhola, né? Meu nível de espanhol foi aumentando e eu tinha que trabalhar. Não tinha como trabalhar com educação física, eu não tinha visto de trabalho, então eu tinha que enxugar meu custo de vida pra caramba. Aquilo realmente foi um teste de fogo, esse 1 ano e meio a mais que eu fiquei, porque era sempre aquela coisa assim, até onde você aguenta ir. Né? Foi um grande teste de resiliência. Mas, por outro lado, vieram talvez os momentos mais especiais que eu vivi na minha vida no esporte. Né? Porque em outubro de 2009, já quando eu consigo a transferência, vem a Champions, né? E aí a gente consegue... Eu estava conversando com a minha família, como teve uma redução de investimento, né? Eu consegui... Me organizei, eu quero assistir um jogo da Champions, né? A Liga dos Campeões era uma oportunidade única, eu não, 2008, 2009 não tinha condição de fazer isso, mas aí eu falei, 2009, vou ficar aqui, talvez seja essa a única oportunidade, né? E aí vem um momento muito especial que eu pude ver um jogo do Milan, como eu disse, o esporte sempre esteve presente na minha vida, e eu pude ver esse jogo aqui do Real Madrid e Milan, lá no Bernabéu, esse jogo aqui, do dia 21 de outubro, Real Madrid e Milan, e foi mágico, porque eu fui assistir com a torcida do Milan, lá no 5º anel do Bernabéu, estádio fenomenal, e a vitória foi do Milan,
né? Lá em Madrid eu torcia pelo Atlético de Madrid, então não torcia nunca pelo Real Madrid. E sempre fui milanista desde de criança. Meu pai, uma conexão muito grande com o Milan. E aí eu vejo o Milan ganhar do Real Madrid e ainda teve 2 gols do Alexandre Pato, que para mim é uma referência no esporte. Eu gosto muito do Alexandre Pato. E vi ele fazendo 2 gols e o terceiro gol acho que foi do Pirlo. É um cara que eu admiro demais também, Andrea Pirlo. Jogou muito tempo no Milan. Então, assim, aquele dia para mim foi um dia épico. Nunca esqueci o dia 21 de outubro de 2009. E aí eu falei, caramba, acho que esse ano vai ser diferente do ano passado, que 2008, 2000. A gente lá conta 2008, 2009, né? Então, agosto de 2008 a julho de 2009, junho de 2009 tinha sido bastante delicado, mas agora talvez fosse começar um período melhor. Sonha Alice, né? Pode-se dizer assim. Começou pelo contrário, talvez um ano mais difícil que eu vivi lá foi esse, porque foi muito recurso, eu tinha que estar muito tempo na reitoria da universidade, pedindo aproveitamento de estudo, porque eu precisava de créditos aprovados, né? Quem já entrou na faculdade sabe o que é isso. Eu precisava de um aproveitamento de estudos para eu poder ter o visto de trabalho, porque, como eu disse, eu precisava de um trabalho legalizado, né? Eu tinha bicos ali, não sei nem se deveria dizer isso, mas enfim, tinha aquela fonte de renda informal que ajudava a manter algumas coisas, né? Pagava algumas contas, prestação de serviço ali informal. Mas eu queria mais do que aquilo, então eu pleiteava na universidade esse benefício do aproveitamento de estudo e passou um ano nessa briga, né? Nesse protocolo. Mas ao longo disso, veio o ano de 2010, né? Que foi essa mesma Champions aqui, 2009 e 2010, essa Liga dos Campeões que o Milan ganhou do Real Madrid. E aí veio o benefício, né, da dor, né, da dureza que foi 2009 e 2010. E muito tempo aí convivendo com pessoas internacionais, me aprofundei no italiano. E aí veio um momento, aí sim o topo, né? Trabalhar na Liga dos Campeões da Europa. Vou pegar, acho que por aqui vai estar melhor. Na final de Madrid, da Liga dos Campeões. Esse momento aqui foi muito mágico. Guardo essa bolinha até hoje. Lembro dessa final de Madrid, que foi no Santiago Bernabéu. Trabalhei lá, guardo a camisa até hoje. Com os botões aqui, não sei se vai dar para ver, tá bem pequenininho. A final foi Inter de Milão e Bayern de Munique. E aí veio a loucura, né? Eu torcia pro Milan, mas por ter aprendido italiano, por ser fluente em italiano das pessoas que estavam lá servindo, acho que só tinha eu e mais um, a gente ficou na dupla do quiosque da Inter de Milão. Então a gente ficou responsável pelo quiosque do principal rival, né? Do clube que eu torcia lá. Mas o mais louco é porque, assim, foi um mega evento de 10 dias, que era o UEFA Champions Festival. Era esse festival da Liga dos Campeões, em que a gente ficava apresentando a história do clube, apresentando a história da Liga dos Campeões. Tem um museu da Champions. E ali eu vi o seguinte, ok, o que eu aprendi no Jubes de 2006 foi elevado numa potência absurda com o que eu estava vendo da organização da Liga dos Campeões, né? Porque eu tinha aprendido muito com a organização de eventos ali, de ônibus, de rota, e tudo isso a gente também tinha na Champions, né? Tinha horário de entrada, o lanche, o ônibus, a rota, os motoristas, comitiva de imprensa, coletiva de imprensa e a comitiva que ia dirigindo os carros, a assessoria, tudo aquilo foi muito intenso, foi uma experiência enorme. E ali na Champions eu fiz questão de trabalhar todos os dias, tinha a oportunidade de ter um dia de descanso que eu troquei para estar lá os 10 dias, trabalhar em todos os locais que tinham o cinema, tinha a foto com a taça, eu acho que tem uma foto dessa aí no Instagram, eu era bem diferente, né? Tinha um cabelinho bem mais arrojado, uma gola levantada. A Europa vai influenciando a gente nessa parte de estilo também, é bem legal. Vai lá, talvez nem me reconheçam, mas era eu ali na foto, do lado da taça da Champions, da orelhuda, e foi muito bacana. Ali me consagrou, sabe? Ali foi o grande prêmio de ter superado o ano 2009 e 2010, né? Julho de 2009 a junho de 2010. E aí, depois desses 2 anos na Europa, eu conversando com a minha família,
eu falei, gente, algumas coisas aqui estão dando certo e talvez eu não volte, porque se eu conseguir o visto de trabalho, eu ia ter que trabalhar e só ia conseguir férias em mais um ano e tudo. E aí eu volto para passar as férias aqui, né? As férias que a gente diz o verão, julho e agosto de 2010, eu venho para o Brasil, fico aqui esses 2 meses e volto, né? Quando eu volto para Madrid, aí vem a bomba, né? O banho de água fria naquele momento. Eu tinha recebido uma carta do reitor dizendo que não tinha mais recurso, eu não tinha mais nenhum aproveitamento de disciplina e aquilo me faria voltar um semestre. Vamos dizer assim, eu precisaria estar no 5º semestre para ter um visto de trabalho, eu voltaria para o 3º semestre da faculdade, porque tinha cadeiras pendentes. Isso impossibilitava que eu tivesse um visto de trabalho. Então, zera tudo, já não tinha mais como ficar ali. Teria, hoje com mais maturidade, eu digo teria, né? Se tivesse mantido aquele espírito very, very low cost, né? Um custo baixíssimo de vida, mas aí teve outros fatores familiares que pesaram bastante para me fazer voltar. E aí eu decido voltar, só que eu digo, ok, o meu visto ainda tem aqueles 3 meses de estar lá na Europa, eu tinha um tempinho ainda no visto, eu disse, não, então agora eu vou fazer o que eu não fiz, né? O dinheiro que eu estava sempre economizando para morar ali, aluguel, alimentação, tudo isso, agora eu vou viajar, né? Então comecei mais uma vez a planejar, né? A organizar uma viagem super low cost, o mais low cost possível, mas para que eu pudesse também viajar e conhecer lugares que eu ainda não tinha conhecido, né? E aí eu conheci o estádio do Porto e sempre tinha estádio de futebol e jogo, né? Nessa viagem, mas enfim, foi muito bacana o estádio do Porto, o estádio do PSV, o estádio que tem um estádio muito famoso em Amsterdã, que foi o estádio da tragédia Liverpool-Juventus, enfim, vai ver aí na história da Champions, você vai ver isso. Então foi muito bacana ter conhecido, estádio, na verdade, tá em Bruxelas, dessa tragédia da Liverpool e Juventus, mas aí o estádio do Ajax, enfim, viajei cidades da Europa, para mim muito importante, própria Munique também, então ali era o grande finale, né? Ali eu estava de fato me despedindo e ia voltar para cá, mas com uma certeza, o que eu vivi lá com Champions, com marketing esportivo, ter visitado diversas vezes o Bernabéu, o Vicente Calderón, o estádio do Atlético de Madrid na época, né? Hoje é outro. Então eu tinha conhecido o estádio do Milan, o San Siro, tinha uma ideia de como monetizar, né? De como fazer dinheiro com o marketing esportivo. E aí eu volto para o Brasil com essa pegada totalmente focada, não, quero trabalhar com marketing esportivo. Mas aí levei um balde de água fria considerável, porque era uma área que estava em expansão aqui em Fortaleza, mas aí você diz, por que você não voltou para São Paulo, não voltou para outras cidades? Porque como teve o fator familiar para a volta, né, então eu volto para Fortaleza, minha família estava toda aqui reunida novamente, então eu volto para Fortaleza e me transfiro para a Universidade de Fortaleza, que foi um grande passo, né? Foi uma dor ter voltado para Fortaleza, mas voltar para a Unifor teve uma história muito bacana que eu conto daqui a pouco, mas não deu certo, tão certo assim, num primeiro momento, em 2011, o marketing esportivo. O que deu certo, não tinha como ganhar dinheiro, mas o que deu certo foi, que eu esqueci de contar esse capítulo, é muito bacana. Em 2008 ainda, então, quando eu decidi que ia ser o ano da virada, né? Vamos voltar um pouquinho aí, fazer um TBT. Quando eu decido que ia ser o ano da virada, eu decido criar um blog de marketing esportivo. Né? Porque eu estava na faculdade de administração e eu tentava projetos de marketing esportivo, eu pleiteava isso antes do intercâmbio. Com o que eu tinha vivido com o Jubes, com o que eu estudava de marketing esportivo por conta própria, né? E aí eu escutava muito uma frase, nós queremos um administrador que entenda de esporte e não um educador físico que entenda de gestão. E aquilo me incomodava muito, porque era muito rasa essa frase. Porque eu sabia de gestão, de marketing esportivo, talvez muito mais do que pessoas que estavam ocupando aquelas cadeiras, porque eu vim estudando marketing esportivo já desde 2004, e a gente estava ali já em 2008, 4 anos estudando isso, né? E tinha 4 anos de atlética, então vamos dizer que eu estava desde 2002, dentro do que era gestão de marketing esportivo, mas levava a porta na cara. Então eu conversando com um amigo meu, 2 amigos meus, sempre a história de conversar com 2 amigos dá muito certo. Então conversando novamente com 2 amigos meus, eles me deram uma injeção ali, Timóteo, por que você não cria
um blog. Eu até recentemente brinquei com isso nos stories. E dali nasce um blog de marketing esportivo. O Team BM Marketing Esportivo. Ali começa uma vida muito alternativa, porque naquele tempo eu não sabia monetizar, não entendia de AdWords, de Google Ads, Face Ads, nada daquilo. Mas tinha muito conteúdo. Eu estudava muito marketing esportivo, produzia muito conteúdo e jogava esse conteúdo ali. Porque eu queria, de uma certa forma, quando o cara dissesse, né, se eu ouvisse isso mais uma vez, a gente que é um educador físico, um administrador que entenda de esporte, ia dizer, não, mas eu entendo de marketing esportivo e não é pouco. Então eu queria chegar com esse contra-ataque, vamos dizer assim, com essa carta na manga. Então de 2008, nasce o blog e eu venho sempre produzindo conteúdo. E eu tinha a vantagem durante o intercâmbio, né, como eu falei, de estar no olho do furacão. Então todo o conteúdo de marketing esportivo que era produzido na Europa ainda ia acontecer no Brasil. Então eu já estava estudando antes, né, muito na vanguarda. Então eu vinha para cá com esse espírito, né, quando eu volto para o Brasil. Não, vai ser muito massa, porque eu estou vindo da vanguarda e tudo, mas não acontece tão rápido assim, né? Então 2011 é um ano muito difícil, em que não encaixo no mercado e eu não estava capitalizado para abrir minha agência naquele momento. Então, o que é que eu vou fazer, e fico realmente batendo em algumas portas e as coisas não fluem, né? No final de 2011, eu consigo um estágio em administração num lugar muito especial para mim, para minha trajetória, que foi o Instituto Cuca. Porque o Cuca foi, quem conhece a história de Fortaleza, isso é bem legal, no que era o clube de regatas ali da Barra do Ceará. E eu cresci no Picaraí, né? Porque eu ia surfar. Então eu atravessava aquela ponte de ônibus naquele tempo e eu via o clube abandonado. E eu dizia, cara, se um dia eu tiver dinheiro eu vou transformar isso daí num clube. E eu via aquilo dali como um clube. Eu via o ginásio, eu via a piscina. O que eu vislumbrava ali até 2004, eu acho, por aí, até eu sair de Fortaleza. E quando eu volto em 2010, aconteceu ali, né? Brinco assim, como num passe de mágica, existia o Cuca, existia o ginásio, existia a quadra de areia, existia mais coisas até do que eu sonhava, sendo bem sério, porque tinha cinema, tinha anfiteatro, era algo surreal. E trabalhar ali, para mim, era, de certa forma, a realização de um sonho. Eu falei isso na entrevista. E foi bem legal porque eu começo a trabalhar no Cuca. Fico lá até meados de 2012. E nesse meio tempo, mesmo aqui, eu decidi, não, vou continuar escrevendo o blog, porque uma hora o marketing esportivo vai acontecer na minha vida de verdade, né? Não vai ser só um hobby escrever esse blog. E aí as coisas acontecem em 2012, né? A chave vira, nasce a oportunidade de se criar, de entrar como sociedade, na verdade, a agência já existia, com a Daiane França, e aí nasce a oportunidade de entrar para a sociedade, de uma agência de marketing esportiva, a Esportivos. E aí tudo, eu dizia para ela, caramba, eu queria fazer essa parte aqui. E ela abria muito espaço para testar, né? Gestão de marcas, gestão de atletas, transformar um atleta em um produto, tudo isso ela abriu muito as portas, né? Para as minhas ideias loucas também. Ela tinha as ideias muito à frente do seu tempo e a gente conseguia executar aquilo em 2012. A cultura da bicicleta, para você ter uma ideia, que hoje em Fortaleza é muito forte, nasceu de projetos que a gente implantou naquele tempo, em 2012, né? Várias pedaladas aí, né? Daí, com certeza, entraram para a história dessa cultura ciclista, né? Que existe hoje em Fortaleza. E é muito bacana olhar para trás e ver que a gente tem protagonismo nisso, né? Fez isso acontecer. Então, essa parte de gestão de marketing esportivo sempre esteve presente. E como eu sempre gostei de competir, eu fui para a parte de gestão de atleta. E a gente cuidou de atletas de vôlei de praia, um pouco de atletas de triatlon, teve atleta de MMA, enfim, teve Kung Fu, teve um Jiu-Jitsu. Foi legal, foi bom, mas a gente acaba em 2012, né? É até chato, porque o ano de 2012 foi um ano super especial, mas a agência acaba também no final de 2012. Mas ainda em 2012, a Unifor, né, no começo de 2012, na verdade 2011, né? Assim que eu volto ao Brasil, eu sempre gostei de competir, volto pro handball, né? E aí eu volto a jogar handball e eu estava na Unifor e junto a alguns amigos ali em 2011,
a gente conversando sobre handebol ainda na UFC, nasce a ideia de fazer parte da Liga Cearense de Handebol, né? Naquele tempo, ajudar exatamente com a parte de marketing, que eles tinham um blog e eles sabiam que eu tinha experiência com o meu blog, então a gente começa a criar o blog da Liga Cearense de Handebol e alimentando com notícia, com campeonatos, com fotos. Isso vai criando uma autoridade para alguns clubes daqui. Uma pena que isso ficou no ostracismo e ficou para trás. Quando a gente saiu, isso nunca mais foi divulgado. As redes sociais da entidade, né, que cuida do handebol do estado do Ceará fica parada, né, no mundo online, que desde então a gente sabia que era muito forte, né? E a gente, com o blog da Liga Cearense, fez um trabalho muito, muito legal, muito interessante, levando o handebol para cidades do interior, né? Descentralizando essa ideia de que tinha que ser tudo aqui em Fortaleza. Foi muito bacana, que foi mais uma coisa que aconteceu em 2011, 2012, né? E aí em 2012 tem mais um evento para fechar, uma coisa muito bacana, como eu, no handebol, converso com a galera do handebol e digo, cara, vamos criar um time na Unifor. A gente tem que voltar a jogar. A Unifor, eu lembro quando eu fui pro Jubes em 2006, lá atrás a Unifor tinha time de handebol existia uma rivalidade com a UFC, e agora eu quero vir para minha segunda casa, né, que eu até brinco com isso. E a gente consegue criar um time de organizar, né, reunir todo mundo que estava espalhado ali mais uma vez, conversando com o Igor Lineker. Eu lembro das conversas com o Igor no Face, no Orkut na época, nem vou lembrar agora. Mas a gente reúne a galera que ainda estava ali do handebol na Unifor e nasce o time de handebol da Unifor. O Igor foi conversar com o coordenador da época, da divisão de esportes, e a Unifor era outra pegada, né? Tem toda uma divisão de esportes, uma coordenação, tem um mega ginásio. E aí vem a oportunidade da gente construir isso, né? E formar um clube, né? Um time de handebol ali, e a gente a Unifor já tinha a previsão, né? Vamos dizer assim. Já estava planejado contratar um técnico e tal, então ia acontecer o handebol. E aí é muito louco, porque a gente estava pronto para jogar e tinha um técnico junto à fome, com a vontade de comer. E a gente consegue a vaga para o Jubes de 2012. Aí eu vou para o meu segundo Jubes aqui. Vou primeiro mostrar a cordinha, né? Jubes de 2012 aqui. E foi muito bacana, que eu volto a Foz do Iguaçu, né? Que tinha sido a minha primeira viagem internacional, vamos brincar assim, né? Eu volto a Foz, mas agora muito diferente, né? Já não era uma das minhas viagens low cost. Tinha toda a estrutura que eu gosto sempre de observar, de modelar, né? Toda a estrutura de Jubes. A gente chega lá, tem um ônibus para levar para o hotel, a gente ficou acho que era Mabu Resort, um mega resort em Foz do Iguaçu, com toda essa estrutura, organização, tudo planejado para o bem-estar do atleta. E mais uma vez eu estava ali me conectando com a galera da organização, com pessoas da entidade, né? Da CBDU, voluntários, tudo isso para entender o que está por trás das cortinas, porque, sendo bem sincero, eu sabia que aquela ia ser a minha última competição. Eu queria estar na competição, mas em uma outra situação agora. Eu queria aprofundar a parte da gestão esportiva. E aí a gente vai e eu fico... É muito especial para mim, fico emocionado porque eu lembro que o Getúlio falou assim, professor Getúlio Moreira, e ele diz assim para mim, Timóteo, você é um cara muito importante em estar aqui, porque você é um cara que, mais uma vez, você é um cara que une esse grupo, né? E você é um cara agregador, porque, sem citar nomes, mas existiam alguns problemas, né, dentro da gestão do grupo. A gente, 13 caras, 12 caras, eu acho, tinha ali algumas divergências e a minha função era meio que ser esse mediador, né? E hoje em dia eu até brinco que eu gosto de ser o catalisador, né? Mas em 2012, naquele grupo, a gente consegue a segunda divisão e o acesso, né? A segunda colocação, e consegue o acesso, a gente sobe de divisão, e é muito legal, porque fecha com um momento muito especial, que foi tanto esse time, são meus amigos até hoje, tenho amigos, e fica essa medalha especial, né, para fechar minha vida competitiva, que era uma coisa que eu brincava, fazer igual o Pelé, né? Parar no auge. Já tinha realizado muita coisa, vivido muita coisa. E esse não foi a última conquista, né, de 2012, porque tem uma modalidade que é muito especial na minha vida, e também em 2012 aconteceu uma coisa muito interessante na ginástica rítmica.
o meu TCC, minha monografia na Faculdade de Educação Física, foi com ginástica rítmica, né? A especialização do esporte, a precoce, é um esporte muito precoce, trabalha com criança e adolescente, a especialização precoce dessa modalidade. E a gente faz um trabalho com a professora Esté Vieira também, saudosa, né? Foi uma professora muito especial na minha faculdade. E ela defende, compra a ideia, né, do que eu queria fazer, que era estudar de fato essa não sei se é preconização, enfim, essa transformação precoce do atleta, da ginasta, né? E aí é meu primeiro momento com a ginástica rítmica em 2006. E aí, como eu já contei, saio de Fortaleza, tudo, vida que segue, como eu gosto de dizer. E quando eu volto, ela me chama de novo. Timóteo, a gente está precisando de um preparador físico, você esteve lá fora, você vai ajudar a gente até a ver o esporte de uma forma mais rentável, a monetizar, porque era um clube, era o Núcleo Unifor de Ginástica Rítmica. Tinha grandes ginastas, já tinha a Társila Barbosa, que na época já era vice-campeã nacional, uma menina fantástica. E tinha a Vanessa Tavares, que a gente tentava monetizar, porque tinha grandes nomes, a Vanessa multicampeã também. E ainda, já eu conto mais da Vanessa, a gente não conseguia muitos apoios, e aí não conseguia, né? A Esther falava isso, e eu vou ali tentar, Esther, vamos fazer parcerias, vamos fazer conexões, o Núcleo Unifor leva o nome da Unifor, e eu começo a mandar release para Verdes Mares, para emissoras de TV, para empresas do grupo, né? E a gente conseguiu ser capa do jornal da Unifor em 2012, eu guardo até hoje isso, uma foto da Vanessa. A gente conseguiu banners que estão até hoje lá na Unifor. A Unifor compra mais ainda em 2012 essa ideia do Núcleo Unifor de Ginástica Rítmica. E é muito especial porque acho que em 2012 a Vanessa vem a ser também vice-campeã nacional. E para mim é muito especial ter feito parte disso, né? Eu ficava ali na parte de preparação física e o núcleo não tinha como viajar, né? Era custo bem reduzido, né? Mais uma vez. E aí a Esté, eu lembro da Esté me ligando na mesma noite, eu estava jantando, e ela me ligando dizendo, Timóteo, aconteceu, a nossa menina venceu, e a Vanessa tinha sido vice-campeã nacional, né? E aí eu volto, tem momentos aí também com a Esté, volta lá no Instagram, dá uma stalkeada legal aí, que você vai ver, volto com a medalha da Vanessa, foi muito especial, momentos, e aí de novo, né, a imprensa vem cobrir, a gente consegue essa projeção. Mas ainda, há 7 anos atrás, é uma modalidade bastante restrita e ainda há 7 anos atrás não deu para monetizar como eu gostaria, sendo bem sincero. Mas enfim, 2012 tem essa grande virada, né? Se torna um ano muito especial. E aí 2013, já ainda trabalhando nessa parte de marketing esportivo, tentando ainda algo nessa parte de marketing, sem a agência, mas de uma forma mais independente, tentando novas modalidades, né? Apoiando ainda alguns atletas, tentando fazer trabalhos independentes, mas aí, aos poucos, sendo bem sincero, vou me afastando do marketing esportivo porque precisava de grana, né? Precisava fazer dinheiro e vem a oportunidade de me tornar sócio em um outro negócio, que foi uma assessoria esportiva, né? Já entrando para 2014. E aí, em 2014, nasce a assessoria esportiva, assessoria de condomínio, uma coisa muito inovadora, um projeto muito bacana, não era nem projeto, né? Uma ideia que foi do Raul e a coisa aconteceu e bombou e foi crescendo, nasceu com um condomínio, foi para 3, 4, acho que chegou a ter 4, 5 condomínios ali na agulha e a gente fez um trabalho bacana, mas em 2014, 2015, fui começando a ver que aquilo dali estava funcionando, mas eu sentia falta. Eu estava fazendo um trabalho de gestão e de marketing, mas não tinha nenhum viés competitivo. E eu sentia muita saudade de estar nessa pegada de competição de novo, né? Então eu continuava estudando isso, mas já tinha fechado o blog em 2012, já não tinha mais o núcleo de ginástica rítmica, já não competia em nada. Então em 2015 eu decido, cara, eu vou parar, vou me conhecer melhor, o que é que eu quero fazer, o tempo está passando, o que é que eu estou fazendo que eu vou, sendo bem sincero, como a gente diz, eu vou envelhecer feliz fazendo aquilo. E aí eu vou fazer um curso, imersão de 3 dias, autoconhecimento, e eu decido, cara,
eu já fazia um trabalho de coaching meio sem saber, né? Que eu estudava o que estava acontecendo lá fora, de autoconhecimento, de meditação, de psicologia esportiva, de gestão da carreira do atleta, o atleta visualização, né? A imagética, que naquele tempo nem chamava disso, era treino mental. Então, tudo isso eu estudava e não colocava em prática, né? Tava naquela obesidade ali, mental, tava acumulando tudo ali e não colocava nada em prática. E aí eu decido nesse curso, cara, quer saber? Vou seguir meu caminho, vou organizar de novo meus custos, meus gastos, vou planejar o meu ano de 2016, mas vai ser diferente, eu vou entrar novamente na parte de esporte, de gestão esportiva e decido mergulhar no coaching esportivo. E aí vem 2016 e começo a atender atletas, cuidar dessa parte de gestão de atletas, cuidei de gestores do esporte, planejamento de carreira, aí tudo que eu estudava também na administração, ferramentas de administração, árvore de decisão, balance scorecard, 5W2H, ferramenta de gestão de tempo e produtividade, Canvas, tudo isso eu via na gestão, na administração, né, e trazia para o esporte. E aí vem 2016 bem intenso com isso, atendendo atletas, trabalhando com marketing esportivo, com gestão de atleta, ainda não estava tão focado no marketing esportivo, mas eu fazia uma e outra coisa, uma orientação, era chamado para dar palestras sobre marketing esportivo, simpósio do marketing esportivo. E em junho de 2017, eu sou chamado para montar, né, para encabeçar um congresso de gestão esportiva, gestão desportiva aqui em Fortaleza. E ia vir um grande nome do coaching esportivo, que era a Sandra, que já tinha sido coach da seleção brasileira, coach do Santos, tinha atletas de renome ali. E a Sandra tinha um trabalho genial de formação de coach, liderança também. E eu vou ser o nome antes dela, né? Então, eu vou abrir para ela, então eu tenho que levar um conteúdo surreal. E eu começo a montar uma palestra, compilando todo esse conteúdo que eu construía, que eu agregava na carreira de atleta, na gestão de atletas, e nasce uma palestra chamada Além do Pódio. Você já deve ter ouvido esse nome, que foi aí que nasceu o que hoje é o método, né? Mas lá atrás nasceu a palestra Além do Pódio, onde a gente falava de análise de OTWS, falava de visão de futuro, Canvas, e vai nascendo um planejamento de negócio, Business Model U, que é um planejamento da carreira de atleta. E eu levo isso para gestores do esporte, porque eram alunos de gestão desportiva. E aí esse conhecimento começa a virar chave. Algumas pessoas ali começam a ver e realmente me reconhecerem enquanto gestor de marketing esportivo, enquanto coach esportivo, e aí a minha carreira de fato começa a ter um outro patamar. Eu sou muito grato à criatividade, Camila, Natan, pelo convite até hoje, somos grandes amigos. E ali nasce o método. E aí dali eu começo a aplicar as ferramentas daquela palestra Além do Pódio em atletas. Dali nasce em 2017 e aí aconteceu coisa muito massa ainda em 2016, Já tinha acontecido o Além do Pódio em 2017, mas antes do Além do Pódio, que por isso que eu lembrei agora, no finalzinho de 2016, em junho de 2016, na verdade, eu reencontro um grande amigo meu da educação física, o Igor Pinheiro, também é coach. O Igor já estava na parte do Cuca, né? Ou ele era coordenador do Cuca, que eu tinha trabalhado anos antes. E quando a gente se encontra, a gente conversa, e eu falei para ele, Igor, eu quero devolver ao Cuca muita coisa, porque o Cuca abriu muitas portas para mim, abriu a minha cabeça, o Cuca é especial para mim, o Instituto Cuca. E eu quero devolver ao Cuca, só que eu quero devolver isso com coach esportivo, que é o que eu consigo fazer hoje. Tem como a gente levar isso para o Cuca? E o Igor diz, cara, só tem. Vamos fazer uma turma de atletas, a gente fez um processo de seleção, quem eram os mais focados, cada professor escolheu alguns alunos e a gente implanta lá o começo do que seria, né, a palestra Além do Pódio. Estava aplicando ali coaching esportivo e vendo que, sendo bem sincero, eu sempre sou muito de fazer feedback, tinha alguns conteúdos que funcionavam, algumas ferramentas que funcionavam mais do que outras. Então, isso aqui vai ficar, isso aqui vai sair. Ia começando a nascer um programa de coaching esportivo.
Em 2017, a gente faz a turma 2, uma turma avançada, com ferramentas mais avançadas, treino mental, visualização, planejamento, e a coisa começa a alcançar outros patamares. Um atleta do triatlon chegou aí para um mundial na Holanda, ele estava quase abandonando a modalidade, entrando em depressão, e ele não tinha verba porque eram atletas do Cuca, são famílias jovens ali da Barra do Ceará, um bairro não muito favorecido aqui do Ceará, é periferia. E assim, os jovens não teriam como, tirar a grana aqui do bolso, eu vou para a Holanda correr um mundial, né, participar de um campeonato mundial, isso não tinha como, né? Então a prefeitura sustentava aquele projeto, sustentou o Cuca, né? Então aqueles meninos começaram a se planejar de uma forma que a coisa realmente aconteceu. E para mim foi muito especial ver um menino da Barra que participa de um processo de coach comigo e dizer para mim que, Timóteo, isso aqui me devolveu a paixão de estar no esporte, isso aqui me ajudou a ir para o Mundial na Holanda. Isso foi mágico. Tinha algumas meninas do handball, que para mim era muito especial, auxiliar aquelas atletas e elas crescendo na modalidade, um time que se tornou multicampeão. Acho que se a gente for tentar falar aí com o pessoal do Cuca, o histórico daquelas meninas, que hoje tenho algumas como amigas pessoais, um carinho imenso por elas, porque se tornaram pessoas, é mais do que atleta de performance, sabe? É abandonar essa cultura resultadista ali. O que para mim foi super especial com as turmas de coaching esportivo do Cuca foi porque a gente plantava um legado, a lei da semeadura. Aquelas meninas entenderam como ser profissionais melhores, atletas melhores, cidadãos melhores, e a coisa ganha outra proporção, né? A lei da semeadura nunca falha. E aí vem 2017 com todas essas vantagens aí de uma turma 2 aprofundada. A gente faz uma outra turma 1 que já nem cabia na sala, a turma tinha que funcionar no Cine Clube, né, que era o cinema do Cuca, porque era bem maior do que a primeira turma. E foi ganhando outras proporções. Tinha atletas que vinham do Cuca Mondubim para o Cuca Barra para fazer o processo, porque queria viver essa imersão, né, queria viver o processo de coaching esportivo. Hoje eu vejo nas redes sociais, né, com essa facilidade que a gente tem hoje no Instagram, ver onde esses meninos estão hoje, esses meninos, essas meninas, pais, mães, profissionais, é surreal. Para mim é muito, muito, muito especial ter tido a oportunidade de tocar de alguma forma na vida daquelas pessoas, sabe? É muito especial quando eu vejo elas vindo para um treinamento meu, vindo para uma palestra ou acompanhando uma live. Para mim não tem preço. Então, se um dia você vê uma live minha, um deles entrar e eu me emocionar, tá avisado aqui o motivo. É muito especial ver isso. E aí, 2017, com tudo isso que eu vivi do coaching esportivo no Cuca, nasce a palestra Além do Pódio, né? E eu achei muito bacana porque foi um feedback muito legal da própria Sandra, que disse: Timóteo, isso é um conteúdo muito massa, vamos continuar trocando uma ideia. Então, dali nasce o método Além do Pódio, mas ficou na incubadora, né? Vamos dizer assim, porque eu tinha pronto, mas eu tinha outros projetos acontecendo. E aí eu não tinha, não sei nem se a palavra é coragem, mas enfim, eu não priorizei o Além do Pódio, ficou ali guardado. Acho que eu ainda dei mais uma vez a palestra Além do Pódio, e aí a coisa, guarda. E aí 2018 começa a girar outros projetos, também envolvidos com saúde, atendi atletas, grandes nomes do judô, de São Paulo, com a parte da longevidade, coaching para medicina para longevidade, trabalhando com uma grande referência no Brasil e no mundo, que foi o Dr. Ítalo Rachid, e na equipe Júlio César Fernandes, um dos maiores nomes da fisiologia esportiva no Brasil, e doutora Mirella, né, nutricionista surreal. Que equipe, né? Então, foi para mim um grande privilégio, indicado pelo Elmer Calves. Então, assim, foi um networking que me botou no outro patamar. Esse trabalho com coaching para saúde, coaching de saúde, né, coaching para longevidade saudável. E aí, nisso, eu vou me aprofundando na parte da fisiologia e vou conhecendo mais como funciona a mente do atleta, porque eu fui me aprofundando nessa parte de devolutiva comportamental, entender a mente do atleta, e não dá para tirar de mim essa parte competitiva, né, essa parte do atleta. Então, sempre ficava ali lendo algum material novo, algo que estava saindo na vanguarda, acompanhando o trabalho do Júlio, acompanhando o trabalho do Elmer, com a seleção francesa de vôlei de praia. Então, isso ia me colocando de novo numa vanguarda de conteúdo, né? Acompanhando o que o Elmer estava fazendo
de preparação física e coaching esportivo na França, né? Então, olha a oportunidade que eu tinha com esse networking. E aí, em 2018, também vem a oportunidade de voltar mais uma vez para a modalidade muito especial, que é a ginástica rítmica. E a gente começa um trabalho muito bacana em agosto, começo de agosto de 2018. E a equipe estava prestes a ir para o torneio regional. E a gente faz ali um trabalho de algumas conversas. Tinha seletivas dos escolares. E aí, acho que umas 2 semanas conversando, entendendo as meninas. Fazendo um trabalho que no coaching eu brinco, é um trabalho bem de bombeiro, né? Tentando identificar os focos, os pontos de foco de incêndio ali. E a gente começa esse trabalho e fico muito feliz que elas voltam do torneio regional de 2018 campeãs. E aí eu sempre plantei, né? Sempre falava, vamos começar a plantar a ideia de uma hegemonia, né? Vamos começar a pensar grande. E aí eu trago mais uma vez o que eu tinha estudado lá fora, o que eu tinha vivido e vivenciado lá na Espanha, a metodologia do Barcelona, né? Que é como a frase do livro famoso diz, né? A bola não entra por acaso. E essa metodologia do Barcelona, algumas coisas adaptando, porque futebol é uma outra realidade, a forma de pensar dentro da ginástica rítmica, né? E aí a gente começa esse trabalho em 2019 com essa metodologia de difusão de mentalidade, trabalho de mentalidade de atleta, foco, pontos fortes, pontos fracos, aplicando algumas ferramentas de coaching em grupo, né, com a equipe juvenil, com a equipe infantil, com a equipe pré-infantil, né, era muito bacana um momento que eu criei com elas lá, que era o momento da lavagem de roupa suja, onde tinha a oportunidade de fazer uma crítica, mas tinha a obrigação de fazer um elogio, para que nem ficasse um clima ruim, mas também que a gente não só tratasse de tapinha nas costas, porque coaching não importa se é esportivo ou se é de business, não é tapinha nas costas, tem que ter a crítica, tem que ter o momento de se levantar os pontos de melhoria, de falar o que não está dando muito certo. Então, isso acontecia muito lá e isso levou a equipe a um outro patamar, né? E, de novo, a gente chega num período, no ápice de competição, ainda em junho de 2019, e aí eu já estava totalmente mergulhado, né, no marketing esportivo, no coaching esportivo, ajudando na gestão de orientação de rede social, na parte de algumas atletas, e começando, de fato, a implantar, né, no começo de 2019, essa mentalidade de categoria de base, de formação, de bandeiras, né, que o Barcelona não é só formação de atleta, ele forma ícones de um clube, né, e era isso começou a ser visto assim também no clube, na Gym Life, e foi muito bacana porque a gente vai para junho de 2019 e vence a Copa SIC, tem uma grande representação na Copa Ginarte, tem uma grande representação nas categorias, nos torneios estaduais, campeonato cearense, consegue resultados bem interessantes. É muito bacana ver de novo um trabalho com essa modalidade. Isso me faz muito feliz, porque, mais uma vez, o além do pódio estava ali sendo fomentado, né? E dessa vez não tinha mais marcha atrás, porque o que tinha funcionado no Cuca tinha sido melhor trabalhado, o que eu já vinha fazendo enquanto atleta na cega, né, na tora, como a gente diz aqui no Ceará, de coaching, de planejamento de carreira, de gestão de carreira, coaching sem saber o que era coaching. E aí veio a palestra além do pódio, e aí vem esse um ano com o clube de ginástica rítmica, com a Gym Life, e aí entra no cenário, né, um contato ainda em julho de 2019, a gente começa a se conectar, né? Aí eu digo a gente porque Timóteo e toda a equipe começa a se conectar com uma empresa de agenciamento de atleta de futsal, que é a MTH12, o grande Matheus Vinícius, ex-goleiro, multicampeão de futsal, goleiro de seleção brasileira, e a gente começa a conversar sobre isso, né? E aí surgem outros atletas de ultramaratona aquática, atletas de hipismo, né? Um Amazona. Todo esse trabalho mental, em 2019, não tinha mais marcha atrás. O método além do pódio, o MAP, ele tinha que nascer, porque todo o trabalho estava sendo colocado em prática e a gente estava vendo o resultado disso. Né? Do atleta se vê enquanto produto, de uma agência se vê enquanto produto, que mensagem essa agência vai mandar, treino mental, visualização de futuro, canvas, ponto forte, pontos fracos, pontos de melhoria, eu nem gosto de dizer pontos fracos, né? Essa constante evolução
dentro do esporte e fazendo isso com o coaching foi para mim um grande divisor de águas. E aí, de novo, numa conversa com 2 amigos, aí chega a hora e eles, sendo bem sincero, é bom que eles vão ver isso, eles me colocam na parede e dizem, cara, tu vai fazer isso aqui. Tu tem 48 horas para pensar. Foi quase isso que eles fizeram comigo. E aí, de fato, nasce, né? Quebra a casca do ovo e o grande acontecimento é de dentro para fora. E aí nasce o método Além do Pódio, a gente começa a entender o que agregar, perfil, autoconhecimento, liderança. Nem posso dar muito spoiler, mas vocês vão ver. Mas enfim, essa é a história e aí vem ao dia de hoje, né? A esses primeiros momentos aqui, essa primeira caminhada do método Além do Pódio. Beleza? Espero ter comentado, compartilhado tudo com vocês. Se não comentou, se você que me conhece sabe de alguma coisa que é legal, que é bacana e eu não contei, deixa um comentário aqui, ou chama no direct, manda um WhatsApp, sabe? Quem me conhece sabe que eu sou muito aberto, muito acessível. Então, me manda, fala comigo, diz, ô Timóteo, você não falou aquilo, você não contou isso, não contou aquilo que foi muito especial, foi muito bacana, porque eu quero continuar agregando e compartilhando e entregando conteúdo e valor dentro do esporte brasileiro, do esporte cearense, contribuindo de alguma forma. Vamos pensar global e agir local. Beleza? Tamo junto, um grande abraço, sucesso!